Estamos aqui com esse prazer imenso de falar com o Danilo, que é um mestre de yoga, é um mestre, meu mestre, um dos meus mestres, e hoje, atualmente, é o que eu mais sigo, e a gente está muito conectado. Bom, para quem não me conhece, eu sou Célia Meriot, eu sou professora de Hatha Yoga, eu sou yoga terapeuta e reinventora da CORE, da Comunidade Reinventando a Educação. E a gente tem levado para algumas escolas públicas o yoga com muita alegria, muita felicidade. Eu estou fazendo um projeto que antes da pandemia, a gente estava, né, eu, Márcia Meriot, Irene, né, fazendo um projeto numa escola em Osasco, na CEMEI, Carlos Fernandes. Um beijo para todo mundo. 150 crianças de 6 a 4 anos e 80 professores, 80 funcionários entre professores e os funcionários da própria escola. E aí, com a pandemia, a gente teve que terminar, mas mesmo assim, a gente ainda manda para eles aulas de yoga para eles fazerem. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E eu trouxe o meu querido Danilo Corbieri. É um prazer e uma emoção estar aqui com você, né? Hoje a gente vai ter um papo ultra esclarecedor aqui com o Danilo, que é um bacharel em Educação Física pela USP, especialista em yoga, mestre em fisiopatologia experimental, doutor em pneumologia, pós-doc em psicobiologia, muita coisa para eu falar aqui, em neurociência. Há muita expectativa. Mas não, pelo contrário. Mas aí, a gente tem falado bastante em yoga na educação, mas a gente percebe, Danilo, que, embora já tenha sido divulgado há muitos anos, né, na verdade, o tema yoga na educação já existe há muito tempo, né? A Micheline Flack, que foi a precursora desse movimento, teve em 1979 o trabalho dela já publicado e disponibilizado para quem desejasse aprender sobre práticas e técnicas de yoga na sala de aula. E a gente sabe, você mais do que eu até, que pesquisas demonstram que o yoga pode desenvolver concentração, atenção, relaxamento, reduz significativamente o estresse, e a gente sabe disso, né? Melhora a atenção, melhora a memória, melhora a confiança. O que você acha, Danilo, que está faltando nas escolas, não só do Brasil, eu acho que não só no Brasil, eu acho que o mundo ainda não abraçou o yoga na educação, o yoga na aprendizagem? O que você acha que está faltando para que as pessoas se convençam desses benefícios e que ofereçam as práticas, não só para os alunos, como para os professores também? Olha, Márcia, obrigado pela primeira... Márcia é sua irmã, desculpa. Márcia Milã. Célia. Querida, primeiro, obrigado pelo monte de elogios que você me fez. Espero viver para fazer jus. Mas a gente teve, no ano passado, aquele simpósio de yoga terapia de que você participou, a gente contou com a presença do Satbir Khalsa, que é psicólogo e docente da Faculdade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, e tem um trabalho com educação. Tá com delay, né? Eu tô me ouvindo com delay. O meu computador está no mute. O símbolo do microfone cortado. O meu, bom, o seu, né? O meu você não estaria vendo. Aqui, o meu entrou. Sim. O meu está cortado e continua com delay. Não sei o que... A Aline está avisando que o seu microfone está no mudo. Eu acho que daí na transmissão para o Facebook, ele tem que estar no mínimo, mas não no mudo. Pela instrução que ela tinha passado. Espera aí.
Agora vai. Isso, o meu está assim também. Bom, então, e aí o Satbir, nesse congresso, ele... Que eu participei, adorei, amei. Você participou, Ele obrigado. estava com ele, né? Não, foi incrível, foi incrível. Ele é uma figurinha carimbada, Ele é uma né? Realmente figurinha. espetacular. Foi Anda sempre com um maravilhoso. turbãozão branco, aquela Turbante, barbona. barba. E é uma sabedoria incrível, né? Sim, sim, espetacular. E acessível, né? E Muito, ele muito passou uma acessível. mensagem que eu achei muito interessante a respeito de yoga na educação. Ele falou, olha, se a gente conseguir ter a inserção de yoga nas escolas desde o ciclo básico, né? Por umas 2 ou 3 gerações, a gente não vai ter mais tantas doenças psicossomáticas. A gente vai conseguir Exatamente. se livrar disso. Só que Exatamente. o problema é que, na minha opinião, a gente ainda tem uma veiculação do yoga meio malabarística e um yoga excludente e não inclusivo, né? A gente tem alguns movimentos acontecendo de yoga inclusivo que eu acho super legais, né? Inclusive fiz uma live no meu Insta com o professor Gerson Dadil da Silva, que é um outro cara Sim. espetacular. Ele participa da Core também. Ah, A gente que tem ótimo, alguns trabalhos, que legal. a gente tem os trabalhos dele na Core. O Muito Gerson é um legal. cara espetacular, ele tem um Sim, trabalho sim, com pessoas com necessidades especiais de todos os sim, tipos, né, que é sim. muito legal. E a gente precisa um pouco mais disso, a gente precisa conseguir mostrar, inclusive para as escolas, não só as escolas públicas, mas também as escolas privadas, a gente primeiro precisa mostrar que é interessante, Sim. produzindo ciência, produzindo conhecimento, que é isso que você falou. A gente tem, inclusive, num livro que o Satbir Khalsa, ele foi um dos editores, inclusive eu estou com ele aqui. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Fica ao contrário, né, na tela, mas é os princípios e a prática do yoga no manejo da saúde, né, no healthcare, cuidado da saúde. Eu escrevi um capítulo com a Elisa Cosasa sobre problemas neuropsiquiátricos, neuropsicológicos, e a prática de yoga. E a gente acabou fazendo uma revisão de literatura muito grande. E a gente tem, por exemplo, efeitos da prática de yoga para crianças com espectro de autismo. Sim. E eu, inclusive, na escola, tenho 2 autistas na sala. Olha só. E melhora bastante a atenção deles, né? Inclusive, o quanto eles permitem que a gente se aproxime deles para veicular e produzir alguma coisa, eles se sentem mais seguros, né, em permitir a aproximação. Sim. Então, realmente, a gente precisa mostrar para as pessoas que é viável, que é seguro, e parar, de alguma forma, tem que diminuir esse monte de mal-entendido a respeito do yoga que as pessoas acabam perpetuando e passando adiante, né? A pessoa vai praticar numa costeira, na pedra, uma postura escalafobética, apoiado sobre a cabeça, quebra o pescoço, morre, e yoga mata. Exatamente. Né? Yoga mata. Não, estupidez mata. Estupidez mata. Aliás, houve uma menina que fez na varanda, no parapeito da varanda, e ela, obviamente, caiu. E tem uma questão... tem uma brasileira, e outra que também foi hospitalizada. E tem a questão também do yoga ainda ser muito visto como físico, né? Sim. E esquecer o que você faz, ginástico, o que você fala, que yoga é psicossomato físico, né? Explica um pouquinho pra gente isso também. Explica um pouquinho pra gente. Explico com muito prazer. Se a gente for comparar, vamos pegar a prática dos asanas, que é um pedacinho da prática do yoga, né? Os asanas são as posturas do yoga. Agora, há muitas pessoas, e inclusive praticantes e professores de yoga, que chamam os asanas de os exercícios dos indianos. Não tem nada a ver. A gente teve um professor espetacular que foi diretor do Instituto de Kaivalyadama por muitos anos, o professor Garotti, que vinha... Eu pretendo ir para lá, isso é fato. Vai com a gente, talvez, eu acho que em 2022 a gente volta com as... Estarei com vocês. Vai ser um grande prazer.
E a gente sempre começa a viagem visitando Kaivalyadama, interagindo com professores de lá e tudo mais. Desculpe, o professor Garotti foi aluno direto do fundador dessa escola, que era o Swami Kuvalayananda, que foi professor de yoga de Mahatma Gandhi, foi yoga terapeuta de Mahatma Gandhi. E era ele que tinha toda essa interpretação que deu começo à investigação científica e também à formação de séries para a inclusão no ambiente escolar também da prática de yoga, junto com o Yogendra. Né? Os dois eram alunos do mesmo mestre, o Swami Madhava. E o professor Garotti, aluno desse fundador, ele falava de uma maneira muito simples para as pessoas tirarem essa ideia de que yoga, que asana é exercício da cabeça. Ele falava, exercício, quanto mais você pratica, mais você se cansa, leva à fadiga. Asana, quanto mais você pratica, mais você descansa. Também não é para praticar demais, porque senão você fica letárgico. Exato. Né? Às vezes eu me sinto assim, depois de tantas aulas, inclusive. Eu me sinto um pouco letárgica, porque às vezes você dá aula o tempo todo, relaxa, eu relaxo muito e fico com sono, claro, né? Fico bem... Então, eu falo assim, olha, dá muita aula, às vezes deixa a gente em estado letárgico. Deixa. Mas, olha, é uma questão muito importante a gente perceber que, mesmo assim, né, a minha memória é incrível, eu tenho uma questão de lembrar de coisas rapidamente. Eu acho que o cérebro, ele fica mais ativo, né? O yoga ativa o cérebro da gente. Isso é legal. Um estado de prontidão maior, e tem uma outra coisa muito legal. Não só o yoga, mas a meditação, justamente pela prática contemplativa, né, interna, a gente acaba tendo um efeito de aumento, inclusive de massa mesmo, do hipocampo, que é uma das regiões onde a gente guarda a memória, e diminuição da amígdala, né, que não é essa que o povo ainda opera de vez em quando erradamente, mas é uma estrutura cerebral. A gente tem duas amígdalas, quanto mais estressado a gente estiver, maior elas ficam. Sim. Maiores elas ficam. E o asana, feito como asana, só para concluir aquela ideia do psicossomático e do somato psíquico, né, você focando no conforto, na estabilidade, em relaxar o esforço, você chega, se você vai aprofundando muito isso, e não querendo alongar e encostar a mão nos pés fazendo a pinça, né, buscando conforto, você chega num estado que Freud chamava de estado oceânico. Sim, adoro isso. Não é? Eu acho isso lindo. A gotinha para o oceano. Né? E, aliás, aprendi isso com você e coloco isso nas minhas aulas. O entrar em estado oceânico é aquela coisa que você se esparrama, né? É uma gotinha que cai no oceano e esparrama, e vira o todo, né? E volta e vira o todo. E não tem por que estar estressado, e não tem por que estar com medo. Então, como o professor Mário Ferreira, que era um querido amigo nosso, infelizmente falecido, ele era da linguística da USP e dava cultura védica lá, era livre docente, ele falava, olha, você pedir para o yoga apenas o benefício físico é como pedir para uma orquestra sinfônica tocar Atirei o Pau no Gato. Vai sair o Atirei o Pau no Gato mais maravilhoso da sua vida, mas a sinfônica muito mais. Exato, exatamente. É isso aí. Muito legal. E aí, falando um pouco sobre essa estrutura cerebral, e aí eu queria falar com você também sobre respiração, mas vamos falar um pouquinho, porque a gente falou de posturas, falamos de meditação, e acho que a respiração tem um fator muito importante, sim, né? Eu acho que, como professora de yoga, eu tenho certeza disso, que é muito importante a gente ter a respiração lenta, pausada, profunda, controlada, respiração consciente. Fala um pouquinho para a gente, para depois eu entrar um pouquinho com você nas pesquisas que você já tem aí e está em contato. Fala um pouquinho para a gente da respiração, da importância dessa respiração consciente. Tá. A respiração é o nosso grande link, é a nossa grande ponte entre o sistema nervoso voluntário central, né, e o autonômico, ou o autônomo, ou neurovegetativo, aquele que mantém a vida, mesmo quando a gente dorme, mesmo quando a gente desmaia, é o que faz a gente respirar quando a gente está andando para ir para o trabalho, ou cozinhando, cortando legumes, qualquer coisa, você não precisa pensar para respirar. Né? A gente respira automaticamente.
Aí, quando o professor fala para a gente, agora tente, vamos relaxar, observe o abdômen se mexendo enquanto você respira, mas não controle. O que a gente faz? A gente começa a controlar. Né? A gente começa a controlar, a gente lentifica, a gente aprofunda um pouco, e isso é quase que inevitável no começo. Mas normalmente as pessoas não respiram pelo abdômen, né? Elas respiram do peito para a narina, da narina para o peito. E isso dá aquele estado de ansiedade um pouco, né? Você começa a ter uma respiração um pouco ofegante, né? E a respiração abdominal é importante, né? Exatamente. A gente precisa ter mais amplitude de movimento diafragmático, que acaba mexendo mais o abdômen, né? Para expandir um pouco mais os pulmões e poder respirar com um volume corrente adequado ao nosso metabolismo. Quando eu preciso fazer mais exercício, meu corpo já sabe, ele vai mexer bastante o diafragma, mas vai mexer um pouco mais a caixa torácica, né? Agora, a questão é a seguinte, será que eu preciso respirar o tempo inteiro de maneira consciente? Porque se eu for respirar o tempo inteiro, falando, agora mexe a barriga, agora mexe o tórax, agora solta, eu não vou fazer mais nada, né, no meu cotidiano. Ela tem que ter esse controle automático. Mas, durante as práticas, e aí sim, como exercício, como preparação, porque a gente tem o aprendizado respiratório, ele é um dos mais longos que permanece na nossa memória uma vez adquirido. Então, se você consegue reverter um padrão de respiração muito torácico, porque a pessoa é ansiosa e ela respira curtinho, e você ensina ela a relaxar um pouco o abdômen, a descer as costelas quando ela solta o ar, e deixar o corpo se expandir, e soltar o ar devagarzinho, treinar o que a gente começa no pranayama, soltar o ar no dobro do tempo do que você pega, de maneira confortável, isso fica gravado e muda o padrão automático da respiração da pessoa. Sim. Ela não vai precisar no cotidiano ficar controlando e vai ficar mais calma. Conta pra gente, Danilo, o que você viu? Eu sei que você foi recentemente lá para Harvard, né? Foi lá com a Elisa Cosassa, inclusive, né? Conta pra gente o que vocês escreveram aí. Eu não sei se está no livro do Satbir Khalsa ou se você publicou, sobre uma pesquisa que fizeram com os estudantes. Conta pra gente, da Bástrica. A pesquisa com os estudantes... que foi feita a pesquisa da respiração do pranayama Bástrica. Que eles fizeram... Que eles fizeram o que eu fiz? Você que fez? É que isso que eu queria entender. Como é que foi essa pesquisa? Tá, assim, a gente tem umas pesquisas que a gente fez em colaboração com a Sara Lazar, de Harvard, que é aquela pesquisadora que sai no... Perfeita, ela é incrível. A meditação, a yoga, o cérebro, é a Sara. Inclusive, ela veio no nosso simpósio, ela vai ser uma dos... incrível! Um destaque do simpósio é a Sara, a outra é a Shirley Telles, e o Dr. Cole também. Vai ser muito legal esse simpósio. E assim, a gente fez uma pesquisa com ela, não foi com Bástrica, a gente fez uma pesquisa com praticantes de yoga, comparando praticantes de mais de 8 anos de yoga, mulheres com mais de 60 anos, que tinham no mínimo 8 anos de prática de yoga. Elas têm o córtex, a gente está invertido, o córtex pré-frontal esquerdo mais espesso. Isso significa maior memória, maior capacidade de continuar fazendo as coisas do cotidiano, porque a memória operacional permanece não desgastada pelo envelhecimento. Sim, Isso é mega legal, é muito incrível, óbvio. Na verdade, se a gente for transpor isso para a educação, para os adolescentes, para as crianças, o que a gente consegue aí desses adolescentes e dessas crianças quando a gente passa esse ensinamento para eles, já que a gente tem isso cientificamente comprovado? Como é que você acha que um aluno poderia melhorar sua performance, não só na escola, mas na vida, tendo como base isso que você está dizendo? Essa é a pesquisa e o resultado dessa pesquisa. Olha, a gente tem hoje em dia, inclusive, o transtorno de, não só síndrome, como é que é o negócio? Transtorno de ansiedade? Não, TDAH.
transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. E déficit de atenção, isso. E o diagnóstico dessa patologia, hoje em dia, está over the top, né? As pessoas elas estão hiperdiagnosticando as crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, talvez até por uma inabilidade dos nossos educadores em acolher crianças que são pessoas numa evolução que nós não tivemos, com esses meios aqui. Sim. Uma agilidade de desenvolvimento cognitivo completamente diferente, com sinapses que acontecem formações sinápticas completamente distintas que a gente não tem. E aí a pessoa não consegue Aí é hiperativo, né? O docente não consegue adaptar uma técnica para guardar a atenção do aluno, porque ele já pegou o negócio, então ele vai ficar, sei lá, olhando para o canto da parede, sim, porque foi muito fácil para ele. Né? Eu tive essa questão, meu filho foi diagnosticado com TDAH, e não era, ele era muito incentivado quando criança. Minha mãe incentivava demais, ele brincava, então ele já sabia ler coisas que os meninos não sabiam. Eu esperava que ele fosse. E aí, não, é imperativo. Então, né, o que fazer? E realmente eu acho que a escola ainda não está preparada para isso. Mas como, se a gente colocar, como o Satbir Khalsa disse, o yoga no currículo, o que a gente consegue com essas crianças? Bom, antes de mais nada, a gente provavelmente consegue direcionar a atenção delas para um ambiente um pouco mais interessante do que o canto da parede, ou do que o celular, ou do que um joguinho, ou num futuro em que vai ficando adolescente, que pode degringolar para a utilização de drogas e tudo mais. Porque você vai mostrando um ambiente interno mais confortável e agradável, porque muitas vezes as pessoas não se veem como um ambiente confortável e agradável para estar. Sim. Né? Então, você tem que mostrar para eles, olha, é gostoso, inclina para um lado, volta. Como é que ficou esse lado aqui que você inclinou? Ficou gostoso? Olha, você está engostosado, você está gostoso. Eu gosto desse termo que você coloca, engostosamento. Eu falo para os meus alunos, eu digo que é seu, tá? Obrigado. Sente o engostosamento. Mas não é interessante, porque você vai mostrando para a pessoa que existe uma possibilidade de um prazer intrínseco que ela pode despertar a qualquer momento, é só fazer algumas coisinhas de acordo com as orientações da prática do yoga, da professora, do professor, e isso em si já é um atrativo muito grande, mas tem outras coisas que vão acontecer. Né? A pessoa vai ficar mais assertiva, a pessoa vai ficar com uma memória mais preservada, ela vai conseguir fazer associações de uma maneira muito provavelmente mais eficiente, né? Existem memorizar mais, né? Existem pesquisas mostrando que testes de retenção de quantidade de palavras de mesma classe gramatical antes e depois de uma prática de yoga aumenta a retenção. Então, o pesquisador colocava lá 20 palavrinhas, ele fez 2 listas de 20 palavras de substantivos concretos. Então, em uma tinha mesa, cadeira, computador, roda, carro. Na outra tinha celular, banco, bicicleta. Aí ele lia a primeira lista, as 20 palavras, em uma sequência estabelecida, e falava para o pesquisado, para o voluntário. Agora repita em 1 minuto todas que você lembrar. Aí anotava lá, lembrou de 13 palavras fora de ordem. Fazia uma prática de 1 hora de yoga, repetia isso, só que com a outra lista, de mesma complexidade, mesma classe gramatical, lia as 20 palavras e falava para a pessoa repetir. Ele repetia mais palavras e numa ordem mais próxima da cronologia que tinha sido lida. Porque aumenta a retenção. Sim. Né? E a gente, não só isso, a gente, numa outra pesquisa que a gente fez com o Bastrika Pranayama, que foi lá em Natal, no meu pós-doc, com o Draulio Barros de Araújo, que foi o meu tutor, a gente, na verdade, a gente fez 2 pesquisas, uma com os soldados do exército de lá, e a gente fez um teste de tempo de reação, vamos dizer que seja
chama potencial evocado. No eletroencefalograma, quando a pessoa ouve um som, ela demora uns 300 milissegundos para perceber que ouviu e discriminar se aquilo é um som, que era o som alvo ou um som distrator. Então fica assim, pi, 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 põe, pi, pi. O pi, pi, pi é o distrator, o põe é o alvo. Então, quando ela ouve o põe, ela tem que bater um dedo no outro, por exemplo, e isso registra aqui. Antes e depois de treinar Bhastrika Pranayama, a pessoa tem o traçado do eletroencefalograma muda. Ele fica mais profundo, significando que recruta mais neurônios. A pessoa tem mais neurônios para fazer uma tarefa de atenção sem tensão e com mais precisão, porque eles acertam mais. Né? Pode falar. Não, eu queria que você explicasse como é o Bhastrika, só para as pessoas entenderem. Tá. Como é que é Bhastrika? Porque é um dos pranayamas mais que geram mais confusão, sim, né? Inclusive entre os professores de yoga. E é por isso que eu escolhi estudar bastante o Bhastrika para produzir bastante paper que desse visibilidade a essa forma de fazer de acordo com os textos clássicos. Tá? Então, de acordo com Hatha Pradipika, de acordo com Gheranda Samhita, com Goraksha Shataka, com Shiva Samhita, todos esses clássicos do Hatha Yoga, Bhastrika não é aquele Kapalabhati muito rápido puxando o ar. Isso, Bhastrika é o Kapalabhati feito certo, acrescentando-se, depois de uma série de 20 ou 30, você faz um pranayama com pausa. Então, por exemplo, eu vou demonstrar aqui uma série de Bhastrika com 10 Kapalabhati. Tá? Tá. Terminei esse Surya Bedana, que faz parte do Bhastrika, eu começaria mais 10 Kapalabhati. Então, os 10 Kapalabhati mais o Surya Bedana com a pausa compõem um Bhastrika. E as pessoas acham que o Bhastrika é só o Kapalabhati. E desse jeito esquisito, que dá tontura, dá dor de cabeça, aumenta a pressão arterial, hipertenso não pode fazer... E daí tem um monte de contraindicações. Por quê? Porque está fazendo não de acordo com a tradição do Hatha Yoga. Tem esse Bhastrika desse jeito esquisito? Existe no Yoga? Existe no Kundalini Yoga. Tá. E não é desse jeito escalafobético que eu demonstrei. Tem todo o jeito certinho de fazer. Né? Mas no Hatha Yoga não é. E por que a gente faz o Kapalabhati mais o Surya Bedana, ou o Jai com pausa, né? O Jai também é difícil de fazer. Os alunos acham difícil fazer o Jai, né? Sim, sim. E tem muito aluno e muito professor que confunde o Jai com o chiadinho na garganta. Né? Porque o Jai é o único pranayama que tem o chiadinho na garganta, de acordo com os textos. Então, a parte pelo todo, né? Você faz o chiadinho, parece que você está fazendo pranayama, o Jai. Não, senhor, não é só isso, não. Tanto é que eu falo para os meus alunos, você não consegue fazer o chiadinho? Esquece o chiadinho. Mas daí eu não vou fazer o Jai? Vai. Sem o chiadinho. Existe? Existe. E eu acho que essa má compreensão também em parte, responsável por a gente não conseguir colocar o yoga na educação, o yoga nas instituições, porque muitas vezes a pessoa que chega com um projeto, ela não chega com uma argumentação consistente. Não sabe muito de onde está tirando as coisas. Mas eu fiz o curso de não sei quem, eu aprendi com o professor não sei o que lá. Tá bom, mas será que você aprendeu mesmo ou você só fez o curso? Né? Porque fazer o curso é uma coisa, aprender de verdade é outra. Apreender também é outra, né? Uma amiga minha falou, poxa, Danilo, eu fiz o seu curso de pranayama e você quebrou tantos tabus e mudou tanta coisa, porque eu falo para eles, olha, o meu coraçãozinho do Gratiluz é de ponta cabeça, né? É no Viparita Karani. Então,
Você venha com a xícara vazia, porque eu vou colocar chá aí, né? Vai colocar bastante chá. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessas práticas que a gente está falando agora, por exemplo, uma criança que é diagnosticada com TDAH, o que a respiração e o próprio yoga podem fazer para contribuir para que essa criança tenha mais atenção, mas como é que... Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, para as pessoas entenderem, porque tem bastante gente falando de TDAH aqui no nosso... perguntando sobre TDAH, né? Legal. Então, ó, temos um aluno que não consegue ficar em sala, ele é bastante agressivo, tem bastante criança com TDAH, né? Aí todo mundo é diagnosticado com transtorno de déficit de atenção, né? Fala um pouquinho para a gente do benefício, mas para as pessoas entenderem como é uma respiração dessa, tão elaborada, que é um exercício respiratório, pode ajudar nessa criança ou nessa pessoa que é diagnosticada com essa síndrome. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que essa conexão entre respiração e emoções é uma conexão muito mais rápida do que a conexão entre alongamento, postura, corpo, sistema sensorial proprioceptivo e emoções. Uhum. Né? Se uma pessoa deprimida assume um padrão postural assim colapsado para frente, não é por... Se eu estou bem, não é porque eu faço assim que eu vou ficar deprimido, né? Mas você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas eu não estou me vendo. Mas pode ir falando. Tá. Peraí que trocou aqui. Peraí. Uhum. Como é que eu faço? Aqui. Você deve ter virado a câmera para frente. Eu virei a câmera para frente sem querer. Imagina. E aí, o que acontece? Os textos mesmo falam, olha, assim como um domador de feras se aproxima de um leão, de um tigre ou de um elefante, da mesma forma a gente deve se aproximar das práticas de pranayama, com muito cuidado, né? Então, primeira coisa, antes de propor alguma coisa muito aprofundada, de maneira respiratória, muito exigente, com pausa, né, que pode causar algum tipo de aflição ou revolta, primeiro conquiste o aluno, antes de mais nada. Sim, né? Quem trabalha com educação sabe muito bem disso. A gente tem que, é lógico, você tem que conquistar mantendo o respeito. Você não vai ser o amiguinho dele, você vai ser o professor, né? O professor que o entende, o professor que o acolhe, mas o professor que... A disciplina, né? A disciplina, isso. Mas mostrar que o negócio pode ser interessante de alguma forma. E talvez pelo asana seja mais fácil fazer isso, pela postura, do que pela respiração. Uma vez conquistado pela postura, daí você começa a aprofundar um pouquinho na respiração e ainda sem as pausas. Para que ele vá percebendo que a expiração prolongada acalma. Só isso, só inspirar devagar e expirar no dobro do tempo, já é maravilhoso. Né? A gente tem um negócio que se chama arritmia sinusal respiratória, que é justamente a influência que a respiração faz na frequência cardíaca a partir da alteração de pressão pulmonar. Que o coração também está aqui no meio, né? Está exatamente no meio dos pulmões. Então, quando eu abro o peito para inspirar, e eu gero pressão negativa, e eu puxo o ar para os pulmões, eu estou gerando pressão negativa no coração, eu estou puxando sangue para o coração. Então, chega mais sangue no coração, se chega mais sangue, tem que sair mais sangue. Para sair mais sangue, o coração faz mais força, tem estímulo simpático. Durante a entrada do ar, durante a inspiração. Durante a expiração é o contrário, tem a inibição simpática. E por isso que os nossos mestres da antiguidade, eles sacaram, olha, a frequência cardíaca diminui. Né? Não ache que frequência cardíaca é um termo que eles não sabiam há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. O coração bate mais rápido quando eu pego o ar, o coração bate mais devagar quando eu solto o ar. Coração bater mais devagar significa estar mais calmo. Então, vamos fazer uma prática, vou inventar um negócio que vai chamar pranayama, tá bom? E o pranayama vai ser assim, você solta o ar no dobro do tempo. E isso é calmante. Lembrando só o que é pranayama, né? Prana, no yoga, é energia vital, né? E o yama é essa distribuição, o controle dessa energia vital, né? Só para a gente posicionar aí as pessoas. Claro.
E aí, deixa eu te falar uma coisa que a gente faz também bastante no nosso curso lá na CMEI e nesse projeto que a gente está fazendo nas escolas. Yoga, meditação, respiração e habilidades socioemocionais, né? E aí, o yoga, ele tem essa questão que não tem nada a ver com religião. Alguém, inclusive, falou que muita gente teme o yoga por parecer, pode ser que seja religião, né? 10 mandamentos e coisas assim. Patanjali tem, né? Os 8, né? Não são mandamentos, mas são aquelas princípios, né? E a gente coloca isso como os yamas e niyamas como um fator que ajuda no aprendizado das habilidades socioemocionais. O que você acha disso? Fala um pouquinho para a gente sobre os yamas e niyamas essa compreensão do outro e de nós mesmos no mundo. Olha, antes de mais nada, as pessoas precisam entender que tudo que a gente for praticar de yoga aqui no Brasil e no Ocidente já está adaptado de alguma forma à nossa existência, nosso ambiente sociopolítico, econômico, antropológico e tudo mais, né? Até porque, antigamente, yoga não se praticava em grupo. Né? Era o mestre que sabia exatamente o que o discípulo precisava, que passava aquilo para ele. Hoje a gente tem aulas em grupo, agora a gente tem aulas pelo Zoom, né? E as coisas estão mudando. Só um pouquinho, eu vou ter que andar aqui, que minha companhia trocou. Peraí, desculpa, gente. Imagina, fica à vontade, fica à vontade. Isso, desculpa, fala. E aí, o que acontece? As pessoas que são de religiões, às vezes, que têm um posicionamento muito purista com relação àquela religião, não costumam aceitar as coisas novas, ou têm medo das mudanças, receio, né? Ou Sim. não respeitam os outros pontos de vista. Isso pode acontecer também, né? Mas o que a gente tem que entender é que o yoga não tem uma... o yoga, ele não está vinculado a nenhuma religião. Ele pode, muito pelo contrário, ele pode ajudar você, ele pode ajudar o José, que mora no 4º andar do prédio do lado, a expressar a sua religião de uma maneira um pouco mais, até, com maior concentração, com maiores sensações, com maiores capacidades de dedicação. Os yamas e os niyamas, eles não são mandamentos, como muita gente acaba pensando, né? Eles são recomendações porque, veja, a coisa não é impositiva, né? O mandamento é uma coisa que vem de cima para baixo. Olha, faça assim, não faça assado, né? O yama e o niyama, né, são restrições e observâncias que, se você quiser adotar, você terá as seguintes consequências. Então, vem, inclusive, já no livro, no Yoga Sutra, fala assim: seja não violento e, como consequência, você terá a mansidão de todos os seres em sua direção. Sim. Sim. Não seja não violento e pague as consequências. Que nem as pessoas pensam, né? A lei do karma é punição. É outra interpretação errada que o nosso ambiente espírita e tudo mais acabou fazendo lá da Índia. Sim. Se eu der um murro na parede, Deus não vai me punir quebrando meus ossinhos da mão. A força normal de reação da parede vai quebrar meus ossinhos da mão. Ação e reação, né? Ação e reação. Isso é física, na verdade. Né? Física, exatamente, é física. E se as pessoas tivessem isso em mente, elas dariam uma chance ao yoga muito maior, né? E elas perceberiam... Foi feita uma pesquisa na Inglaterra e publicada agora em 2020 no British Medical Journal Open, né? Uma das revistas de cunho médico muito importantes na Inglaterra e no mundo. E foi feita uma pesquisa de yoga. A Associação Britânica de Yoga fez essa pesquisa com mais de 4.000 pessoas, se não me engano, sobre... Uma das coisas era: por que você se interessou pelo yoga? E 2 anos depois, por que você continua praticando yoga? Né?
E a razão de adesão é muito diferente da razão de aderência, de permanência, né? Então, ela aderiu ao yoga porque ela tinha dor nas costas. Ela aderiu ao yoga porque tinha muita lesão de extensão muscular. Ela estava doendo o ombro, alguma coisa assim. E por que continua? Porque eu me sinto tão mais calmo praticando yoga. Porque falaram para mim que eu sou uma outra pessoa. Eu estou quebrando o rabo do gato e chutando o cachorro. É isso aí. Então, isso, tem uma chance ao yoga. Vocês vão ver que não tem nada a ver com religião. Não, né? tem a religião. E a questão dos yamas e niyamas, a gente consegue ajudar os alunos a entenderem melhor. Por que é importante você tomar banho, você se purificar, você se limpar? Então, a gente vai brincando com eles, né? Com os yamas e niyamas, então, não violência, né? Não roubar. Isso não é um mandamento, isso é um princípio de vida, né? Então, é legal também para a gente conseguir... É muito educativo. Educativo, exatamente. Então, o yoga, além de psicossomatofísica, é educativo. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua escola, porque você agora abriu, né, a EIA, né? Pois é, você sabe que há um bom tempo eu pretendia, desde que eu voltei de Natal, né? Eu voltei em 2015 de Natal, no final de 2014, e eu tinha antes um espaço de yoga e ayurveda, e aí quando eu fui para Natal eu fechei, e ao voltar falei, vou reabrir, mas aí eu fiquei mudando, pingando para cá e para lá e tal. Aí eu me estabeleci aqui na Granja Viana, numa casa que eu tenho, que é da minha família, e falei, agora eu vou abrir minha escola, né? Legal. Bacana. Quem está por aí, então, pode te procurar, né? Pode. Só que, por enquanto, a gente não está, né, na atividade presencial, eu ainda não reabri, porque ela ficou pronta, entrou o isolamento, né? Então, eu estou aqui com uma sala muito gostosa para receber todo mundo, tem espaço para umas 20 pessoas, mais ou menos, com uma lareira para a gente fazer aula de yoga com o foguinho aceso, o foguinho de Shiva, transmutando na hora do friozinho. Tem uma biblioteca, tem programações de cursos que eu quero dar aqui, né? Inclusive, eu já faço aqui ao vivo o convite da gente fazer alguma parceria de algum curso vinculado à educação aqui, Célia. Muito legal. Ficaria honrado se você viesse. A honra é nossa, né? A honra é nossa. Com certeza a gente vai, sim. Vamos fazer. E vai ser muito bacana. Tem uma pessoa perguntando aqui com que idade a gente consegue colocar o yoga para as crianças. Normalmente, eu digo com 4 anos. O que você acha? Olha, antigamente a gente achava que era muito cedo, mas com tanta estratégia legal e com tanta gente da pedagogia se dedicando à adaptação do yoga para as crianças, eu tenho visto isso diminuindo, essa faixa etária realmente diminuindo. Uhum. Assim, existia... Uma vez eu entrei em contato com um curso de filosofia para crianças, e você pensa assim, poxa vida, filosofia, né? Vamos colocar a criança para pensar no ser, então, portanto, todavia, o canto da parede é um canto ou não é, e não sei o que e tal. 2 anos. Ele já colocaram a criança para filosofar com 2 anos. Lindo, né? lindo. Então, por que não 4? É claro, vai ter um componente lúdico muito maior do que a aula que você vai dar para um adulto. Você vai fazer historinha, vai ter o bichinho, vai ter o completamente diferente, né? Mas eu acredito que dá, sim. Eu, por exemplo, ensino os yamas e niyamas para eles numa flor. E depois eu peço para eles plantarem. Onde você quer plantar essa flor? Para quem você quer dar essa flor e onde você vai plantar? E aí a gente deixa nas salas deles e tal. Então, assim, é lúdico, tem que ser. E lá na CEMEI, no Carlos Fernandes, né, que a gente está dando fazendo esse projeto, a gente tem essas crianças que já tem de 4 a 6 anos, e elas são muito receptivas, demais receptivas. A Fernanda, que é a diretora, foi incrível, ela que me chamou, né, e para a gente fazer esse projeto,
e você percebe como as mães e as professoras e as crianças se doam para o yoga de uma forma maravilhosa. E é isso que eu gostaria, e que, na verdade, a Core gostaria também, de levar para mais e mais escolas. Não só as públicas, claro, as privadas também. Eu acho que o Gerson, ele tem um projeto, né? Numa escola. Eu não me lembro qual escola ele faz, acho que é no Arquidiocesano. Ah, bom, ele dá aula no Arc, na Academia do Arc. E agora, esse projeto, ele tem um projeto de voluntariado muito grande com os alunos dele que estagiam com ele. Sim. E aí ele vai a asilos, ele vai a escolas, Isso. ele vai a centro de reabilitação de dependente químico. Sim, tudo o yoga, é muito legal. O yoga dá para a gente levar para todos os lugares. Para a escola. Olha, não é todo mundo que pode fazer tudo do yoga, mas todo mundo pode fazer alguma coisa do yoga. Pode fazer alguma coisa do yoga, exatamente. Né? E essa alguma coisa vai mudar a vida, vai ajudar. Muda substancialmente. Eu queria aqui te deixar um grande abraço e uma gratidão muito obrigado. Adorei o nosso papo, quero mais, queria fazer mais, a gente já está quase 1 hora aqui. Já fica comprido, pessoal. Mas as pessoas tem gente entrando, tem gente saindo, está sendo incrível. Eu te agradeço profundamente. E se você quiser falar um pouquinho também do simpósio, vai ter o simpósio em setembro de novo, é isso? Isso. Então, antes de mais nada, eu que agradeço. É realmente um prazer gigantesco tá aqui. Eu fico muito feliz que você tenha se aproximado da gente. E vamos fazer. Se você me convidou para vir aqui, aí a próxima você vai lá no Insta da minha escola, da escola de yoga e autocuidado, e a gente vai ser um prazer. Vamos marcar. Vai ser um prazer todo meu. Você queria que eu falasse... Fala um pouquinho do simpósio. O Simpósio de Yoga Terapia é uma iniciativa nossa, minha, do professor Marcos, do professor Gerson, de tantas outras pessoas, que a gente tem visto uma necessidade de colocar um pouco mais de seriedade na área daquilo que as pessoas chamam de yoga terapia. Eu fui convidado em 2018 a participar do Consórcio Mundial de Yoga Terapia lá no Japão, e fui com muito prazer e percebi que tem muita gente séria trabalhando com yoga terapia. A Associação Japonesa de Yoga Terapia reuniu presencialmente na conferência deles quase 2.000 pessoas. Né? É espetacular. E eles estão já com métodos diagnósticos. Eu tenho 2 livros dos japoneses de diagnóstico específico de técnicas do yoga terapia para diagnosticar de acordo com os 5 corpos que a gente tem, os Panchakosha. Né? Porque o yoga precisa se estabelecer. Se eu vou ser yoga terapeuta, eu tenho que saber que eu vou conviver com outros profissionais e vou me inserir no âmbito da saúde, e eu tenho que ter uma capacitação muito consistente para não falar besteira e para também saber não invadir. Né? Então, a ideia do simpósio é justamente trazer pessoas que estejam no mundo como formadores de opinião, para mostrar quais são as abordagens que são presentes já hoje em dia na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália. Existe yoga terapia na Nova Zelândia, na Tailândia. Né? Como é que eles estão trabalhando com isso? E o que a gente pode aprender com eles? Então, a gente tinha cancelado deste ano, mas agora, com todos esses recursos, né, online, a gente vai fazer. Graças a Deus, tecnologia, né? Graças a Deus, é isso aí. Tem que ter um lado bom, e é muito bom esse lado bom. A gente vai fazer dia 12 e 13 de setembro, já tem o Save the Date, já tem um Insta, uma página do Insta, que é obrigado. @simp.yogaterapia, com Y, tudo junto. Né? E a gente está lançando as inscrições provavelmente até sexta-feira ou segunda-feira, a gente já vai abrir inscrições. Então, virão para palestras de convidados internacionais a Sara Lazar, a Shirley Telles, o diretor de Kaivalya-dhamma, o Subo, o Bogal, que é o chefe de pesquisa de Kaivalya-dhamma, o Dr. Boli, que foi aluno direto do Swami Kuvalayananda, que era professor de yoga de Gandhi. Maravilhoso. E o
Keishin Kimura, que é o presidente do Consórcio Mundial de Yoga Terapia. Fora todos os nossos queridos, né? A Lia Diskin, o Marcos Rojo, o Marcos Aquino, o Stephen Little, vem muita gente legal. Quem puder, participe, vai ser muito acessível. O custo de inscrição, a gente tem que cobrar alguma coisa, não dá para fazer barato de graça, mas vai ser o mais barato possível. O ano passado, presencialmente, já foi barato. Eu achei bem acessível, né? Sim. Agora, a minha irmã está perguntando aqui, só para a gente fechar, yoga no Brasil virou coisa de elite. Como fazer, como na Índia, cuja prática é ampla e independente das castas? É assim mesmo lá? Você que já foi tantas vezes ou que já participou de tantas... Olha, agora, tem muito menos praticante de yoga na Índia do que a gente imagina. Sim. Assim como no Inclusive, Brasil... o cônsul da Índia, se não me engano, o cônsul da Índia falou isso no yoga... Sim, falou que nós, brasileiros, estão divulgando e mais dedicados ao yoga até que os próprios indianos, né? É uma coisa esquisita na Índia. Eles valorizam demais o Ocidente. Então, a professora Lia uma vez falou, olha, aproveitem porque as fontes estão secando. Lá na própria Índia, as fontes da tradição estão secando. Mas, é claro, tem gente de todas as castas que pratica yoga, mas é o tal negócio. O yoga ainda é muito elitizado no Brasil, assim como é nos Estados Unidos. Também foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos para determinar o perfil do praticante de yoga americano. Satibir Khalsa mostrou isso, né? No nosso mostrou isso. Exatamente. Mulheres jovens, magras, entre 20 e 35 anos, magras, de poder aquisitivo alto e com bastante instrução. Ou seja, a mídia mostra isso, né? Essa é a questão, né? E não é assim, né? Não precisa ser assim, na verdade. Não deveria ser assim, né? Então a gente precisa continuar com esse trabalho de formiguinha que vai se multiplicando, né? Passando as ideias, passando essa acessibilidade, passando a inclusão, né? E ter paciência também, porque as coisas já mudaram bastante. No tempo do meu mestrado, eu não pude colocar o nome yoga na minha tese, na minha dissertação, porque havia o medo da minha orientadora de que a gente não conseguisse ser aprovado no comitê de ética por colocar uma coisa esquisita. Pois é. E aí, hoje, a gente tem mais de... Se colocar no PubMed a palavra yoga, vem mais de 5.000 artigos publicados, dos quais 3.000 foram publicados nos últimos 5 anos. Pois é. Então, está exponencialmente... E está à disposição. Bom, a gente já te prendeu muito aqui. Explodindo no horário. Obrigada, então, adorei, foi ótimo, olha, quase 1 hora. Muito obrigada, gratidão profunda e espero estar sempre aí te acompanhando e junto e próximo. Prazer é meu. Obrigado, querida. Um grande beijo, viu? Obrigada. Tchau, gente. Tchau.